Boa noite. Hoje nós temos mais um episódio muito especial sobre as nossas eletivas gerais. E para esse bate-papo nós convidamos a professora Bianca, que vai participar da primeira fase do nosso podcast, e depois o professor Alexandre, que vai falar sobre a eletiva dele também. E para abrilhantar esse episódio, né, Bianca? Com certeza. Alunas maravilhosas. Vamos começar a apresentação pelas alunas e depois você, Bi? Perfeito, Pode ser? com certeza. Podem se apresentar, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu sou a Maria Eduarda, do segundo ano A e participo da eletiva de Marketing e Fotografia. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Linda Belinski, eu sou do primeiro ano B e também participo da eletiva de Marketing e Fotografia nesse ano inteiro aí. Bom, vamos lá. Eu sou a Bianca, sou professora do Beca na eletiva de Marketing e Fotografia, né? Que começou como Publicidade e Marketing, esse já é o terceiro ano, e a gente foi aprimorando aí ao longo do processo, e é um prazer estar aqui de novo com vocês. Legal. Já veio uma vez, né, Bi? Foi. Essa é a terceira ou a segunda vez? Acho que é a minha terceira vez. Terceira. A primeira, falei um pouquinho quando era ainda, né, Publicidade e Marketing, depois a gente teve um episódio legal, até junto com a Linda também, sobre o racismo, um projeto que a gente fez em projeto de vida, e agora vamos contar mais um pouquinho do que tá rolando. Legal. Isso aí. Princesa, quando que você entrou no Beca? Então, na verdade, eu entrei no Beca quando eu era pequenininha, foi no Jardim. Só que quando eu cheguei no primeiro ano, eu tive que sair do Beca, eu consegui uma bolsa em outra escola, então eu fui. E depois eu voltei, retornei ao Beca no nono ano. Ah, legal. Então, teve a oportunidade de fazer todo o ensino médio, aí vai fazer todo o ensino médio no colégio. Isso, exatamente. Estudei desde pequena, minha irmã também estudou no Beca desde pequena, saiu no nono ano, aí eu voltei. Legal. E você, Linda? Eu estudo no Beca desde criança também, acho que desde o terceiro ano por aí, que eu me mudei com a minha família pra freguesia. Aí eu acabei ficando no Beca até hoje. Legal. Bi, conta pra nós, então, primeiro o nome dessa eletiva e conta pra nós um pouco da trajetória dela, que já é o terceiro ano, né? Isso, perfeito. Então, nós começamos com publicidade e marketing, né? Minha formação vem da publicidade, né? Eu tenho formação em letras também, mas venho com essa base. E aí, eu tentei trazer bastante para eles nos primeiros episódios ali do início do ano, essa parte mais mercadológica mesmo. Entender o que acontece com as marcas, por que a gente tem mais afinidade com uma marca e não com outra e tudo mais. Então, no início dessa disciplina, quando era publicidade e marketing, a gente pegava bastante esse ponto. Hoje, como ela já está amadurecendo e aborda também fotografia, eu sou fotógrafa também, então eu tento trazer um pouco para eles essa experiência de mercado, pensando técnicas fotográficas, o que eles conseguem aplicar, né? Principalmente quando se tratam de campanhas publicitárias. Então, a ideia é colocá-los mão na massa mesmo para fazerem, né? Então, se vocês quiserem, inclusive, depois, contar um pouquinho de como foi essa experiência, né? Voltada para a parte de foto, que eu acho que é interessante eles contarem um pouquinho. E é surpreendente ver esse amadurecimento deles, das primeiras fotos, e depois eles mesmos surpresos com os resultados, né? Eu acho que é um pouco disso. Sim. E antes disso, por que vocês optaram em fazer essa eletiva? Foi uma eletiva que, na primeira vez, no primeiro ano do ensino médio, eu tinha visto ela e eu me interessei bastante, só que eu acabei indo para outra eletiva. Se eu não me engano, foi para Educação Financeira com o Marcos. Tá. Aí, esse ano, eu decidi me arriscar no marketing para ver se... Porque entrou fotografia e eu achei muito interessante misturar marketing com fotografia. Então, foi por isso que eu resolvi entrar agora. Tá. E você, Linda? O que chamou a atenção? O meu foi basicamente o mesmo motivo da Duda, assim, como é o primeiro ano que eu vou ter, no primeiro ano do ensino médio, a partir do nono ano a gente já tem as eletivas, só que são menos eletivas pra gente não ter aqui todo o alarme de tantas eletivas assim pra escolher, sem saber direito. Então, ano passado eu acabei fazendo outra, só que eu sempre tive muita curiosidade pelo marketing. E aí quando entrou fotografia também, eu que gosto bastante de fotografia, assim, de captar os momentos, assim, frisados, eu quis participar realmente para ver como que é a fotografia dentro do viés de publicidade mesmo. Que é diferente de você tirar uma foto tentando vender alguma coisa. Com certeza. Tem diferença. Muita, claro. Muita. Tá, vocês podem dar uma pitadinha dessa diferença para nós? Então, na eletiva, a gente teve várias aulas diferentes falando sobre técnicas de fotografia, que a Duda vai explicar, mas também a gente teve falando sobre o marketing e como é diferente, assim,
o jeito que você transmite uma mensagem, que você quer transmitir alguma coisa. Então a gente teve, eu lembro de uma aula que a gente teve que falou sobre publicidades de, assim, propagandas que deram errado. Que teve aquele exemplo do Bombril, que fez com o cabelo de uma mulher negra. Então, são técnicas que às vezes as empresas tentam aplicar que dão errado. Então, a fotografia talvez deixar o objeto em centro, aí deixar um espaço para escrever alguma coisa, ou às vezes só uma frase. A professora também deu a ideia, deu a dica de que a foto ela sempre traz mais atenção para a venda quando você usa a cor vermelha. Então, a gente teve um exercício que a gente teve que fazer fotos com a cor vermelha de destaque. Então, também foi muito interessante essas aulas. Uau! Muito profissionalizante já, né? Eu acho que é muito legal, porque a geração, eles estão muito habituados, né? A qualquer coisa já saca o celular e tira uma foto e faz um story, né? Então, a ideia é justamente trazer um pouquinho mais do dia a dia e como você consegue fazer aquilo que você já está habituado, mas de uma forma ainda mais profissional. Então, igual a Linda comentou, essa questão de descentralizar, né, que é a regra dos terços. Então, você vai tirar uma foto, eu brincava bastante com eles em sala, vai tirar um pôr do sol, você tem ali o elemento central, não coloca no meio, né? E aí eles tirando as fotos e vendo e falando, nossa, realmente fica bem melhor, né? Então, eu queria até ressaltar um trabalho que a Duda participou, que me chamou muita atenção, porque no Beca Experiência, né, a gente trabalhou com a seletiva e a gente utilizou dessa temática de fotografia para trabalhar com o universo da leitura, né? Então, cada uma das agências trabalharam criando ali campanhas publicitárias, mas eles produziram todas as fotos. E aí, assim, o grupo dela me surpreendeu muito, porque eles escolheram uma temática que não é tão usual, ou pelo menos não estava no estereótipo do grupo, né? Já foi surpreendente por isso. E elas utilizaram umas técnicas que foi bem diferente comparado aos demais grupos, no sentido de brincar com luz e sombra, enfim. Se você quiser contar um pouquinho pra gente. A gente tinha que focar em um ramo da literatura. E o meu grupo pensou que muitos grupos iam focar no romance, no infantil, então a gente queria trazer algo diferente. E uma das integrantes do meu grupo, a Luísa, ela teve a ideia de trabalhar com a literatura dark. E eu lembrei que em casa eu tenho uma coleção da Dark Side, que é uma editora que foca mais nesse viés dark, e que a gente podia usar esses livros para trabalhar nessa temática. Então, a gente achou um tema principal, que foi desmistificar o preconceito da literatura dark, que a gente sabe que muitas pessoas vê como algo do mal, né? Como pejorativo. Então, a gente queria desmistificar esse preconceito, mostrar que a literatura dark não tem só esse seu lado negativo. E na hora de tirar as fotos, a gente quis trabalhar muito com a sombra. Porque a gente sabia que, como era esse lado mais dark, dava muito para trabalhar com a sombra, deixar a iluminação mais fraca. Então a gente trazia molduras de casa, colocava na frente da câmera, pegava, sei lá, a lanterna do celular e colocava a mão para fazer as sombras. Então a gente quis muito trabalhar por esse lado. Tá. Essas fotos eram com celular ou com máquinas? Com celular, tudo com celular. Todas com Muito celular. bom as fotos do grupo dela. Uma pegava o celular, outra usava a lanterna, outra usava a mão e a gente ia por aí. E onde vocês tiraram essas fotos? No colégio? Foi fora? no colégio. A gente tirou uma parte das fotos na sala mesmo. E a Pro trazia alguns fundos, alguns papéis que a gente podia usar. E as outras fotos foram tiradas no jardim de infância, que tinha as árvores, então tava sol, a gente conseguiu usar a sombra das árvores. Nós temos muitos pontos bonitos no colégio, Tem, né? com certeza. Dá pra trabalhar bastante. E o legal da fotografia é justamente fazer com que eles brinquem com esses recortes, né? Então, o grupo da Linda, por exemplo, eles fizeram, né? A ideia era que eles não produzissem uma única foto, e sim uma campanha, né? Que é o que caracteriza uma campanha, é você ter várias peças, né? Focadas no mesmo objetivo, que se complementam. Tá. Então, O tema inicial era literatura. Isso. Então, eles tinham que produzir campanhas Isso. com o Exatamente. tema literatura. Exato, com incentivo à leitura. Incentivo à leitura. Tá. Exato. A Então, ideia eram era campanhas de conscientização. Exatamente. Não era uma campanha de venda de produto. Perfeito. Por Tá. isso, inclusive, ela é uma propaganda e não uma publicidade.
Porque a ideia é justamente trazer essa mensagem para propagar essa disseminação de vamos ler mais, né? O incentivo real à leitura e não fazer uma venda de uma editora ou de alguma coisa específica ou de um livro específico. E o Grupo da Linda fez um negócio muito legal, que foi brincar com a iluminação, com... Vocês usaram muitas Luzinhas de luzinhas de Natal. pisca-pisca, né? A gente Então, usou bastante. conta um pouquinho como que foi a elaboração. Então, o meu grupo, ao contrário do grupo da Duda, a gente teve a ideia de falar um pouco sobre o incentivo à leitura e só o incentivo à leitura mesmo, assim, em geral, não só um gênero em específico, mas o geral mesmo da gente pegar um livro, sentar e ler e fazer clubes do livro, que foi o nosso tema geral, que era falar sobre o clube do livro, por que a gente não via mais tanto quanto antigamente. E aí, para fazer essas fotos, a professora até falou que precisavam ser fotos que pareciam uma com a outra, embora não fossem iguais, elas precisam ser parecidas ou ter elementos, cores que se pareçam, para saber que são da mesma campanha. Sim. Então, teve algumas fotos que a gente fez, ficaram Tem que boas, ter um mas não, elemento estético em Isso. comum, Exatamente, né? elas Pra não- formar a campanha, um não conjunto. dançavam Perfeito. com as outras. Tá. E aí, a gente usou, eu lembro que a Malu, ela trouxe uma lumináriazinha dela, que é de flor. Foi a primeira aula que a gente teve para fazer as fotos. Aí a gente foi tentando, então tinha uma hora que tava o grupo inteiro cheio de jaqueta, assim, do Beca, pra tentar fazer uma sombra. Ou a gente foi também lá na biblioteca tirar as fotos, que eram um pouco mais escuro. Ficaram fotos muito bonitas. E aí, pra gente expor todas elas, a gente escolheu 3 fotos pra ser as capas da campanha. Cada grupo, né, cada agência teve o seu slogan. Aí o nosso foi ler sozinho é um prazer, ler juntos é uma revolução. Uau! Você viu que que profundo? legal! É. Aí a gente colocou, assim, bem atrás as 3 fotos principais. Vocês da revelaram as campanha. fotos. Sim, e a gente fez um álbum de fotos pra quando as pessoas vinham no nosso stand lá no Beck Experiência, elas poderem ver um pouquinho de como foi o processo. Que legal! Tem um Instagram com essas fotos ou não? Tem alguma rede social Na verdade, a gente pode fazer uma publicação. Você que está acompanhando a gente, vamos subir algumas dessas fotos e a gente coloca um link no comentário, Sim, né? porque estou aqui Sim. imaginando que quem está nos assistindo, Vai querer com contemplar. certeza deve estar super curioso para Aham. olhar esses Com trabalhos, né? Então tá aí, de repente, uma ideia. Com certeza. Coloca o link aqui nos comentários para que as pessoas consigam entrar e prestigiar não só o trabalho de vocês, como dos outros grupos Perfeito, também, né? Perfeito. Porque vocês estão representando muitos Sim. estudantes aqui que tenho certeza que fizeram trabalhos incríveis também, né? Com certeza. E a gente também fez cada agência fez uma brincadeira com o público. Então, a minha agência, que era a Clique, a gente fez um sorteio de livros. E para incentivar realmente você não julgar um livro pela capa, a gente pegou os livros, pegou alguns livros assim aleatórios, que eram um pouco mais famosos, não vamos dizer livros chatos também, mas que interessavam o público a gente tipo, encapou eles, colocou atrás só uma sinopse do que era, e fez o sorteio de 6 livros no evento, todo mundo que recebeu, porque deixava o número lá pra gente mandar mensagem caso tivesse ganhado, gostou bastante do que ganhou, assim, e era legal porque a gente às vezes perde muita oportunidade de ler um bom livro pela capa dele não ser Exatamente. tão chamativa assim. O que você tinha feito mesmo, Duda, no seu? Então, o meu grupo, a gente pensou em fazer algo diferente. Então, a gente fez um quiz, onde a gente colocou alguns filmes, e as pessoas tinham que descobrir se esse filme foi inspirado ou não em algum livro. Então, por exemplo, Morro dos Ventos Uivantes é um livro, só que agora vai lançar um filme. Então, muitas pessoas acabam assistindo os filmes, mas não sabem que esses filmes são inspirados em livros da literatura dark. Então, a gente quis trabalhar nisso. A gente fez esse quiz, as pessoas foram respondendo, e quando eles atingiam uma pontuação, eles ganhavam um brinde. Então, a gente também aproveitou que a gente estava na época do Halloween, e a gente comprou aquelas Fanta Halloween que tá tendo, e fomos distribuindo para quem conseguir essa pontuação. E a gente fez basicamente isso. A gente também fez broche, e esses brindes com doces, Fanta, e esse quiz, e também a gente distribuiu frases de livros que também são da literatura dark para as pessoas pegarem, lerem, poderem refletir um pouco sobre.
É porque o legal, assim, quando a gente coloca esse tipo de ação nos estandes, trazendo um pouco, né, no viés de publicidade, marketing e as estratégias, as campanhas muitas vezes memoráveis para nós não são só aquelas que você tá lá, né, rolando na rede social e viu uma peça bonita. É claro que a estética é importante, mas muitas vezes uma campanha que traz uma experiência memorável, ela consegue captar muito mais da sua atenção e realmente ter uma conexão com você. Então, a proposta, né, é sempre a gente colocar algum tipo de ação para que as pessoas possam, né, realmente experienciar esse projeto que elas têm trazido. Que legal. E os outros grupos? Você poderia falar um Com pouquinho certeza. dos outros grupos, das Perfeito. outras ideias? Foram 6 agências no total, né? A gente trabalhou o ano todo já focada com essas agências, até porque quando a gente fala que nas eletivas a gente vai trabalhar soft skills, a gente também entende que solução de problemas é uma soft skill, né? Você lidar com a criatividade, é óbvio que é esperado isso, né? Num viés de marketing e de fotografia, mas também essas outras coisas, né? De você conseguir, poxa, quem é que vai colaborar com qual parte, né? Eu sempre brinco com eles que marketing, fotografia, tudo num viés de comunicação não se faz sozinho, né? Então a gente precisa, cada um tá responsável por parte do processo. E aí os outros grupos trouxeram ideias como, por exemplo, trabalhar essa questão de memória com a fotografia. Então entrelaçar a brincadeira de jogos de tabuleiro, por exemplo, com este momento de tirar uma foto, né? De ter essa recordação, né? Porque antigamente, quando você fala de fotografia, as pessoas associavam a isso, né? A gente não saía clicando tudo, né? Era um filme que você tinha que mandar revelar, era outra situação. Então eles fizeram essa conexão. Aí eu tive um outro grupo que trabalhou o universo voltado para a literatura infantil. Então a fotografia brincando com quadrinhos. Como brincar com isso e chamar a atenção da criança para convidar ali um futuro leitor assíduo, de fato, né? Então cada um teve ali a sua forma de conseguir chamar a atenção e trazer um pouquinho mais para esse objetivo macro, né? Que era fazer essa chamada para leitura. Legal. E no dia do Experiência Beca, qual foi a reação do público? O que vocês perceberam, assim, quando eles visitavam o trabalho de vocês? Como que foi esse momento? Eu percebi que muita gente achava que o meu era de Harry Potter. Porque era amarelo e vermelho, as cores da agência. Mas são as cores que mais chamam a atenção, né, no marketing. Então, e principalmente pelas luzes, tá bem iluminado, as pessoas batiam o olho e falavam, nossa, o que deve ser aquilo? Então, a gente via que o pessoal ficava bem interessado por ver um mapa que a gente tinha deixado na mesa também, que era um mapa de lugares que tinham, assim, para comprar livros perto da freguesia, perto da escola, para ver que não é tão difícil a gente encontrar livro. Vocês deixaram um mapa? Sim, Deixamos com interessante. sebo, falar, ó, mas o livro é muito caro, tem sebo é barato. E também as pessoas ficavam muito curiosas com os livros encapados, né? Saber o que era aquilo. E claro que para elas poderem participar do sorteio, elas deviam assistir a nossa apresentação. Então elas assistiam ali, entendiam mais do nosso objetivo, da nossa campanha. Também acabavam participando bastante. Eu acho que... Porque o nosso stand era o mais diferente dos outros. Então, nosso stand era algo escuro, tinha teia, tinha aranha pendurada, tinha muitas fotos coladas na parede. Então, muitas pessoas paravam e ficavam curiosas para saber o que era aquilo da literatura dark, porque não é algo que é trabalhado. Então, elas ficavam muito curiosas, paravam, perguntavam bastante. As pessoas queriam saber sobre os livros. A gente também deixou livros no chão para as pessoas pegarem. Pegavam, liam. E principalmente as crianças na hora dos brindes. Então, via uma criança que tava com uma Fanta, aí vinha as outras correndo para tentar fazer o quiz também. Então, muita gente fez o quiz, muita gente mesmo. Acho que uma coisa que me chamou a atenção também, que eu percebi o pessoal comentando, era essa questão dos livros que são clássicos, né? Mas que tinham algumas versões ali que também era pro lado dark, né? Então, se eu não me engano, tinha um da Alice, tinha uns com umas capas super bonitas. Tinha Pequena Sereia. Exatamente. Com esse viés, assim, que muitas vezes a pessoa conhece, né? Num outro contexto, e aí teve a oportunidade de conhecer um pouco mais também por meio do trabalho. Na hora do quiz, as pessoas estavam descobrindo, né? Que esses livros foram inspirados, que esses filmes foram inspirados nos livros. Então as pessoas também estavam competindo uma com a outra, respondia, estava incorreta, a pessoa ficava em choque, já perguntava pra gente. Então foi muito divertido. Legal. E eu gostei que lotou o nosso estande. Eu achei que as pessoas iam passar reto, porque tem gente que tem medo dessas coisas. Então, eu gostei muito que várias pessoas foram prestigiar. Teve também uma das coordenadoras que ela disse que
não gosta disso, da literatura dark, mas que agora ela vai tentar se abrir um pouco pra tentar conhecer. Então eu gostei Rompeu alguns preconceitos. Exato, também, então eu né? gostei que a gente conseguiu atingir o objetivo com algumas pessoas, pelo menos. Legal. Com certeza. E era legal diferentes pessoas de diferentes faixas de etária indo pra, tipo, cada agência que representava mais elas. Sim. Então tinha mais adolescente indo pra agência que falava mais de livros de romance. Aí tinha pessoas que eram um pouquinho assim, dava pra ver pela aparência que elas gostavam um pouco das coisas mais sombrias, assim, pra o Olha, delas. cuidado, você tá julgando o livro Não, pela não, capa. Está Pessoas assim. que estavam, tipo, as pessoas... Não sei explicar, mas as pessoas com muita personalidade. Aham. E eu paro delas, porque não é qualquer um. Aham. E era legal porque do nosso lado tava a agência que tava falando sobre os livros infantis. Sim. E era muita criança vindo, porque era tudo colorido. E tinha muitas máscaras Pra de eles tirarem super-herói foto, pra eles é. tirarem foto. Aí eles iam Legal. falando, o Homem-Aranha, eu queria tirar foto do Homem-Aranha, não sei o quê. Aí eles iam lá, colocava. Então era muito legal ver. E eu sei que não era muito num viés de... Não era, claro, num viés de vendas. Só que traz um pouco dos 4 P's que a gente estudou no começo do ano. Que era a gente analisar o nosso público, o nosso produto, Eu ia comentar sobre isso. quanto o preço e também onde a gente estaria. Então a gente Perfeito. saber, assim, esses diferentes técnicas, né? Pra gente Perfeito, conseguir chamar atenção. Porque assim como a propaganda analisa o seu público-alvo, a publicidade também precisa analisar o seu público-alvo. Como é que eu vou conscientizar uma parte da população, ou a maior parte da população, se eu não analisei o meu público-alvo? Exato. Né? Então tem tudo a ver com o projeto de vocês. Essa Com análise, certeza. meninas, parabéns. Obrigada. Prof, Obrigada. cheia de orgulho. Nem preciso perguntar se elas gostaram, Não né? preciso nem... Objetivo atingido, né? Super, graças a Deus. Legal, parabéns pelo trabalho, fiquei encantada. Coloca aqui o link, Pode então, deixar. Bianca, para as pessoas que estão nos assistindo Com em certeza. casa poderem entrar e apreciar os trabalhos e que venham muitos outros nos próximos anos. Com certeza, isso aí. Certo? Certíssimo. Nesse momento, então, nós vamos fazer um giro e vamos chamar a eletiva do Alexandre, tudo bem? Isso. Obrigada Muito pela obrigada. participação de vocês. Obrigada. Até a próxima. Até. Oiê, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Michele. Estamos aqui super ansiosos para saber da eletiva de vocês. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Michele? Um prazer estar aqui com você novamente. Acho que é a segunda vez que eu venho aqui no podcast. Segunda Acho vez. sempre uma honra muito grande estar aqui com essas alunas fantásticas aqui também. Gente, vai compartilhar essas experiências, vai ser um momento incrível. Legal. Vamos deixar as meninas se apresentarem, então? Aí Com você se certeza. apresenta novamente na sequência e começamos a falar sobre a eletiva, pode ser? Pode ser? Gigi primeiro, então. Sou Giovana, eu tô no 9º ano e agora, falando da letiva, o meu foco geral é a veterinária. Desde criança eu sempre gostei de animais, tudo do jeito. Não sei porquê, eu sempre olhava e falava, nossa, cachorrinho lindo, gente. Não. Então eu até comprava livros sobre animais, tudo. Então, sou eu sou apaixonada em bichos. Na apresentação, ela já falou o foco dela. Nem falamos ainda qual é a eletiva. Ela já falou que a área dela é veterinária. Ah, claro. Olha como ela tá decidida. Isso porque ela não falou ainda dos animais que ela abordou na eletiva. Ah, então só um minutinho, Pois você já é. vai contar tudo pra gente, tá bom? Oi, Mari. Eu vou estar copiando um pouco a Gi. Mas eu sou a Mariana, tenho 17 anos, estou no 3º ano do ensino médio. E também desde pequena sempre já estive ali mais para a área da saúde, com interesse nessa parte. E já que a gente falou que ela tá focada na parte da veterinária, eu tô muito na parte da odontologia também. Sempre querendo estar ali, vendo o sorriso dos outros, sabe? Querendo estar dentro dessa parte. E é isso. Legal. Alexandre, por que essas meninas já chegaram se apresentando, falando de profissões? Explica pra nós. Olha, O que motivou essa empolgação em relação à profissão? Modéstia à parte, eu acredito que o professor de biologia... Brincadeira, tá, gente? É brincadeira. O que acontece, gente? Aliás, boa noite novamente para todo mundo que tá assistindo. O que acontece, Michele? Vamos começar do começo, né? Sim. A Jornada pela Saúde surgiu da necessidade de haver uma eletiva voltada para profissões da área da saúde.
Tá. Aí logo no começo, alguns pais, até mesmo alguns alunos perguntaram, logo no começo do ano letivo, se haveria alguma possibilidade de incluir essa letiva dentro da grade deles, né? Ah, tá. Então, alguns pais e alguns alunos pediram Pediram. algo relacionado a profissões da área da saúde. Isso. Que legal. Aí a gente conversou com a Patrícia, conversou com a dona Caixa, com toda a coordenação, a direção, e foi possível a gente colocar isso dentro de todo Sim, o cronograma, porque tem né? tudo a ver, um aprofundamento de uma área, né, Ale? Exatamente. Aí, decidido o que a gente ia fazer, aí surgiu a outra dúvida. Quais profissões que a gente escolheria? Tá. Aí, dentre isso, eu acabei selecionando algumas opções que eu acabei escolhendo para eles. Dentre essas profissões, nós tivemos biologia, veterinária, odonto, tivemos também psicologia, medicina e enfermagem, que infelizmente a gente não pôde ter nenhum representante dessas profissões aqui hoje, mas também cada uma delas desenvolveu alguns trabalhos que procuravam trazer um pouco das vivências dessas profissões durante o dia do Experiência Beca. E foi uma experiência incrível, eu acredito que eles aproveitaram bastante. A Gi mesmo, a Gi Cotamari foram fantásticas. Mas olha só, antes do Experiência Beca, como que foi o processo? Primeiro, eu gostaria de saber da perspectiva das meninas. Quando vocês ficaram sabendo que existiria a possibilidade de fazer essa eletiva, como foi para vocês e o que vocês fizeram nesse momento? Lembra lá do início. Pode começar. Tá. Quando eu fiquei sabendo, né, que ia ter a parte da área da saúde, eu já sabia que eu queria estar dentro daquilo. E aí, coincidentemente, o Alexandre levou uma dentista, a doutora Ângela, pra dar uma palestra lá pra gente, né, da eletiva. E aí, naquele dia mesmo que ela deu a palestra, eu já entrei em contato com ela, porque ela falou que se eu quisesse... Eu falei que eu queria fazer odonto e tudo mais, né? Uhum. Ela falou que se eu quisesse, podia passar um dia com ela. Então, eu fui Que lá passar o dia com ela. Foi Você maravilhoso. Foi. Um, Aliás, assim, a um sonho. doutora Ângela é uma parceira do Ela é nosso uma colégio há parceira do muitos Beca. anos. Sim. Para quem não assistiu, nós temos um episódio exclusivo sobre todos ela, os é verdade. feitos e todos os projetos da doutora Ângela. Sim. E essa nossa parceria, um episódio muito legal para quem quer entrar nessa área e até para o nosso público que quer saber um pouco mais sobre o nosso projeto de saúde. E ela vive falando que quem fala com ela se ou sai amando muito odontologia, ou tem certeza que não quer fazer aquilo. Na verdade, ela arrasta almas para odontologia. Ela arrasta. Eu já tava assim, de corpo inteiro pra odontologia, ela fez eu ter certeza daquilo. Certo. Mas enfim, aí eu fui lá, conversei com ela, passei o dia lá, e aí eu fui aprendendo muita coisa, assim, obviamente por cima, mas pra falar no dia do Beca Experiência também. Então foi bem legal. Tá. E você, Gi, como foi quando você ficou sabendo que ia ter essa eletiva? Nossa, mas eu fiquei muito feliz. Porque no Beca já tem as aulas de ciências, que a gente aprendeu algumas coisas sobre os animais, mas quando eu fiquei sabendo que tinha a eletiva de saúde, eu falei, é essa que eu quero entrar. Porque, precisamente por bichos, por causa do Alexandre, que o Alexandre é biólogo, né? Então eu falei, opa, se for ele que vai dar aula, tô dentro. Muito obrigado. Vou seguir este homem. Porque desde que eu era pequena, minha inspiração era os programas de TV, né? Porque era o que passava, o que tinha pra mim ver, né? Porque em casa o pessoal não gostava muito de bicho, alguns nem estão nem aí. Você não tinha nenhum bichinho em casa? Eu tinha só um, quando eu era menor. Tá. Mas aí agora o pessoal foi aceitando, eu fui explicando pra eles também sobre os bichos que ele não vai te morder assim, do nada. Então a gente eu comecei a inspirar a minha família também a gostar mais de bicho. Legal. Então, com a da letiva, eu praticamente fiquei tão feliz que eu falei, mãe, é aquilo que eu quero. É a minha hora de aprender o que eu quero ser na minha vida. Se eu quero ser bióloga, veterinária, tudo que tem a ver com bicho. Então, foi uma experiência tão boa de participar das aulas da Alexandre. Ainda mais quando ele trouxe umas cobras pra gente analisar junto na aula. O pessoal reclamou um pouquinho do cheiro do formol, mas pra mim, que hoje já era ótimo pra mim o cheiro do formal. Então, todos ela não saíram é uma- vivos, seguros, e inclusive até mesmo os animais, tá, gente? Só pra constar, porque eles já Nenhum estavam morde, fixados, nenhum nenhum morde. Ale, como que foi o processo dessa eletiva? Como que você iniciou e como as aulas foram acontecendo durante o processo? Até chegar nesse brilho dos olhos aí do Experiência Beca. Como que foi esse processo? No início do processo, Michele, foi um pouquinho complicado, até porque eu precisava entender
quais eram as demandas deles exatamente, né? Uhum. Precisava entender mais ou menos quais eram as aptidões de cada um para cada profissão e principalmente o que cada um queria, na verdade. Tá. Então, dentre as profissões que eu havia escolhido... Foi uma eletiva personalizada, então. Foi. Porque você fez uma análise dos dados do que você tinha ali, dos seus estudantes. Exatamente. E a partir dessa coleta de dados, você ofereceu Exatamente. um caminho totalmente personalizado. Exatamente. Que legal, que privilégio, hein, meninas? E como era uma eletiva que tinha bastante gente, era cerca de 32 alunos dentro da eletiva, então a dinâmica foi basicamente dividi-los em grupos, baseados nas suas áreas de interesse, que eram as suas respectivas profissões. Inclusive, eu até esqueci de uma muito importante, que nós tivemos grupo de nutrição também. Foi um grupo que também arrasou durante a Back Experiência, e fez um trabalho muito interessante com os visitantes a respeito de aferição de biometria, e além de informações nutricionais também, que foi muito produtivo para quem veio Prestaram também. um serviço para nossa comunidade, né? Sim. E dito isso, a cada grupo eu procurei tentar trazer um pouco da vivência de profissionais das áreas, como a Mari comentou, trazendo alguns palestrantes para explicar um pouco sobre as suas vivências profissionais. Dentro da biologia, eu acabei pegando um pouco da minha expertise com animais peçonhentos e sugeri isso tanto para a Gi quanto a Gabi. Aliás, Gabi arrasou também no G, inclusive. E com as outras profissões, a ideia era tentar adequar esse mesmo formato para o básico de cada profissão. E aí você foi convidando pessoas, profissionais das áreas. Sim. Nós tivemos, infelizmente não foi possível chamar para todas as profissões, até porque cada profissão tem sua rotina, cada profissional tem a sua vivência, né? Nós trouxemos enfermagem, biologia, odonto. Teve o Tomás, não teve? Teve o Tomás, Educação Física. Que ele comentou aqui. Que ele mencionou isso trouxe isso para vocês também. Sim. Que foi que, embora não estava dentro das profissões escolhidas, eu convidei ele é um educador, ele é um educador, né, também. E foi um dia muito divertido, porque a gente pôde ir pra quadra, eles puderam também fazer alguns exercícios relacionados ao CrossFit. Aliás, então o Tomás tem um episódio dele aqui, Histórias de Sucesso, um episódio muito legal, muito engraçado. Ele contou coisas, assim, engraçadíssimas que ele viveu no Colégio Beca. E ele tem uma academia de CrossFit ali, muito próximo, né? Estudou no nosso colégio e retornou para falar sobre a profissão dele. Então, para quem não assistiu, tá bem legal esse episódio também. Vale a pena conferir, gente. Tá muito legal. E a construção dos projetos foi basicamente esse, Michele. A gente também contou com a ajuda desses profissionais para trazer alguns objetos. Eu também tive a ajuda do Instituto Butantan, inclusive Prata, que forneceu alguns animais que estavam fixados, que pertenciam à coleção zoológica deles para essa finalidade didática. Além de serpentes, nós tivemos também escorpiões e aranhas. Então foi um trabalho muito interessante, tanto de educação ambiental quanto de vivência profissional para todos eles. Que rico, né, Ale? Muito. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você disse que os alunos estavam organizados desde o início em grupos de acordo com os seus interesses. Sim. Mas, por exemplo, quando veio a doutora Ângela, todos os grupos participavam desse momento ou somente o grupo da Odonto? Como que você trabalhou grupos essa dinâmica? Até para todos os grupos terem ciência do que estava acontecendo nas outras salas. E conhecer também, outras áreas. Porque às vezes é um estudante do ensino médio, um estudante do 9º ano, às vezes o estudante acha que é aquilo, que ele não vai mudar de ideia, mas quando se abre uma janela de possibilidades, ele fala, opa, isso existe? E aí ele tem a possibilidade de fazer outras escolhas, inclusive, né, Ale? Michele, o nome Jornada da Saúde foi escolhido pensando nesse cenário, principalmente. Toda jornada tem seu início. Sim. Porque não durante o ensino básico na escola, que talvez é um momento onde a gente tem contato com todas essas coisas, todas essas informações, é onde esse brilho acaba nascendo na maior parte das vezes. Sim. E uma jornada pode transformar um estudante também, né? Com certeza. De repente ele pode entrar... Olha, eu estudei num colégio para fazer odonto. Eu fiz o meu ensino médio num colégio que era focado em preparar pessoas para medicina e para odonto. Super interessante. Só que eu não faço ideia disso. Eu super mudei de ideia. E aí, quando chegou no 3º ano, eu vi que eu não queria nem ser dentista, nem médica. E aí, fui para a opção de biologia. Prestei biologia o 1º ano. E aí, no cursinho, na jornada do cursinho, eu falei, opa, não é bem por aí, eu vou para outra área. Aí, fui prestar comunicação e letras. E isso é super
possível de acontecer com vocês. Só que olha só que oportunidade. Vocês estão podendo experimentar tudo isso e todas essas possibilidades desde o 9º ano com o novo ensino médio, Sim. né? Sim. Muitos de nós, na nossa idade, experimentavam já na faculdade. E depois de um semestre, depois de um ano, Via que opa, não era é isso? aquilo. Quantos Sim. colegas você não teve que desistiram da biologia? Posso até me usar de exemplo, Michele. A minha primeira graduação, eu sou jornalista de formação. Ah, que E aí, delícia! Ai, ai, Pois ai, é, ai. se vocês não sabiam disso, Não pois sabia. Pois é. Show! Eu tava guardando essa informação pra contar porque eu sabia que provavelmente Você falaremos chegou a disso. se formar? Cheguei a me formar. Que legal. Porque eu optei por chegar até o final, né? Mas logo no meio do curso eu percebi que era biologia, gente. Era biologia. Quando eu voltei a ter contato com aquilo que brilhava em meus olhos na faculdade. Era sua paixão. Era paixão mesmo. Então, e hoje, olha só que interessante, gente. Uma das maiores demandas para a biologia é justamente a questão da divulgação científica. E não tem como a gente separar uma coisa da outra hoje. Para você divulgar bem a ciência, para você até mesmo tentar ensinar bem, é necessário a gente aprender a se comunicar. Então, Sim, toda a trajetória, gente, ela sempre vai somar de alguma forma. com Sempre. certeza. E a ideia da jornada foi justamente essa, Michelle. A gente tentar mostrar, Possibilitar caminhos, e né? trazer e deixar esse caminho leve. Tentar mostrar que esse caminho pode ser leve, que essas mudanças são naturais. Elas podem acontecer. Podem e vão, na verdade, acontecer, né? E foi um processo... E foi a primeira vez que eu também ministrei a seletiva com eles. Pra mim foi também uma... Foi o primeiro ano, foi o já primeiro com esse ano. sucesso. E foi algo assim... Acredito que, assim como pra eles, foi algo extremamente enriquecedor pra mim também. Foi algo Legal. fantástico. E assim, durante essa trajetória, vocês notaram que alguns estudantes confirmaram essa escolha? Vocês duas eu já sei que confirmaram. Você permanece sim. na Odonto, pelo menos por enquanto. Já até passou na faculdade, Passei né? na faculdade. Me conta isso. Ai, sinceramente, foi muito do nada. Ah, do nada não, você fez A gente 3 pode- anos de ensino A gente médio. pode fazer uma salva de palmas pra ela rapidinho, Sim, por favor. é. Obrigada, gente. Parabéns. Não, mas eu digo em relação a passar mesmo na faculdade. Porque eu não ia prestar pra pública. Porque eu já falava pros meus pais, falava, gente, eu não tô estudando absurdamente pra isso, entendeu? E aí eu já, conversando com a doutora Ângela também, com a doutora Caroline, que é filha da doutora Ângela, eu conversei com ela falou, por que você não faz lá na Unip de Indianópolis, que é muito bom? E é focada mesmo na parte de odonto, né? É o campus de odonto. Aí eu falei, não, vou pensar sobre. Aí eu fui, isso acho que no primeiro ano. Aí eu fui pesquisando melhor sobre. Enfim, aí teve um dia, foi acho que semana passada ou retrasada, não lembro. Que aí eu tava nervosa e aí já tinha gente passando na faculdade e eu naquele desespero de, ai gente, eu quero também logo isso, entendeu? Pra respirar, ficar calma. Aí eu entrei lá no site pra ver como que acontecia pra fazer o vestibular deles. Aí eles mandaram fazer uma redação, eu fiz. Aí passou acho que umas 3 horas, mais ou menos, eu tinha sido aprovada. Nossa. Aí foi assim, uma leveza absurda. Uma Uhum. tranquilidade, assim, e eu tô muito feliz com isso. Muito, 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 Show, muito. parabéns. Muito obrigada. E aconteceu o contrário? Algum aluno que de repente começou a eletiva focando numa profissão e mudou de ideia no caminho? Ou não? Não aconteceu isso? Diretamente, eu não me recordo de alguém que relatou isso, Michele. Talvez as meninas até em conversa entre vocês pudessem dar um exemplo, mas eu acredito que deva ter acontecido, sim. Eu não saberia dizer algum exemplo agora de alguém que... Ou que pelo menos assim, abriu outras possibilidades e ficou na dúvida? Porque a dúvida também é muito, muito bem-vinda nesse momento, né, Ale? Sim. De repente de querer aprofundar mais ainda. Ou até mesmo explorar outras áreas de Outras profissão. áreas. Eu acredito que eu ia isso falar acredito. isso. Pode falar, Mari, então, por favor. Não, é porque a Nath, minha amiga Natália, somos muito próximas, né? Uhum. Ela meio que entrou meio que sem saber mais ou menos o que ia fazer, pra onde ia. E mesmo dentro da eletiva, sem ter meio que ideia, ela ficou no meu grupo de odonto, fizemos todo o trabalho juntas. Mas ela tá agora querendo ir pra psicologia, que também tinha o grupo de É psicologia. verdade. E aí No agora começo ela da quer eletiva fazer... eu também tinha umas dúvidas sobre fazer biologia ou veterinária. Só que quando eu comecei a eletiva, eu já pensei e falei, poxa, por que eu não faço os dois? Uhum. Eu posso começar com veterinária e depois começar também a estudar sobre biologia. Então minha mãe me apoiou muito nisso, porque ela falou, são 2 horas que eu adoro. Que bicho, gente, eu adoro bicho. Então, eu falei, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a faculdade de veterinária. Quando eu terminar, eu penso em fazer alguma coisa de biologia. Então, já entrei com essa dúvida, mas agora eu tenho certeza que o foco principal mesmo é veterinária. Mas eu vou estudar biologia também.
Dentro da veterinária, ela vai estudar muito biologia, né, Com Ale? certeza. A base não vai parecer que eu tô puxando a sardinha pro lado, mas a gente ama o que a gente faz, né? Então, a biologia ela é uma base para praticamente todas as grandes áreas da saúde de modo geral, seja ela saúde humana ou saúde até mesmo de outros organismos também. E isso é algo que a gente vai ter sempre contato com isso, né? Eu gosto de falar que a biologia é uma grande mãe, na verdade, de tudo isso, na verdade. E, inclusive, eu queria até chamar a atenção da Gi, na verdade, pedir... Ô, Gi, a gente tava conversando agora há pouco. Fala um pouquinho daqueles bichos que você gostou tanto. Nossa. Por favor. Como a gente tinha falado antes, a gente mexeu com escorpiões, cobras e aranhas. Só que me chamou mais atenção foi o escorpião. Porque eu nunca tive a chance de pegar um na mão. E você pegou? Peguei. Mas, gente, ó... Não vai pular a em câmera tá ali, tá, Tá gente? aqui. Ó, os animais estavam fixados, tava todo mundo seguro, tá, gente? Só ficou na minha mão, eu não coloquei na mão de ninguém, nenhum segundo, porque, querendo ou não, mesmo, uma curiosidade já, mesmo mortos, eles já vão eles ainda estão com veneno dentro deles. Então, só uma furadinha ali já era. Então, na hora de apresentar o trabalho, ainda mais, maior cuidado, porque tinha criança perto, e o maior medo da criança pular assim, e falar, meu Deus, socorro. Mas tudo sob o controle, não deu nada errado. Até algumas pessoas queriam as aranhas, ainda mais, que eu deixei elas tudo viradas pra cima, porque, querendo ou não queria que encostassem as presas dela lá. Então, algumas crianças pegaram na mão. Isso foi muito divertido também, porque alguns pais ficaram com receio, assim, de chegar perto. Mas, falei, gente, não vão pular em vocês. Vai estar tudo certo. Mas a parte mais que eu gostei foi de saber que eles têm... Os escorpiões têm, tipo, um sensorzinho embaixo deles. O que acontece? Que eles vão avisar pro escorpião que se tem alguma coisa de errado lá. Então, eu joguei um veneninho no chão, ele vai falar, opa, coisa estranha aqui. Então, ele não vai chegar perto. É que nem ver um gigante da gente chegando perto dele. Ele não vai atacar você. Ele vai se defender. Peraí, calma. Um escorpião deixa um aviso pro outro escorpião que pode ser que tenha um perigo ali no caminho, é isso? Na verdade, É pra si mesmo. na verdade, ele sabe que tem algo de errado ali, em alguma coisa que pode ser ruim pra ele, sem que aquilo seja visível pra ele, Michele. Então ele tem vários sensores ao longo de todo o corpo. Que ele detecta que ele consegue perigo. detectar esse tipo de perigo pra ele. Tá. né? Eu entendi que ele deixava ali um aviso pro próximo. Olha, perigo aqui. Não. Eles ainda... A gente ainda não descobriu que eles fazem isso. Mas pode ser que façam, né? Só um pequeno adendo, Michele. Por que a gente tá falando tanto desse foco, na verdade? Porque a Gi fez dupla com a Gabi. E o foco do projeto delas era justamente animais de interesse em saúde. Que são justamente os animais que causam alguns problemas relacionados a envenenamentos, né? Que são justamente os animais que a Gi mencionou. E existem também o grupo de animais sinantrópicos, que são animais que convivem conosco, que podem ou não transmitir alguma doença para nós. Que não foi o caso que as meninas focaram. Elas focaram mais nesses animais que ainda são um pouco mais mistificados. E o objetivo era fazer justamente o contrário. Trazer informações para justamente mostrar que, embora exista esse perigo, a gente consegue coexistir de uma forma harmônica, né? E a ideia foi não podia estar mais orgulhoso delas, gente. Principalmente da Gi, que... Gente, eu nunca vi ela tão... Vibrante, né? gente. Eu nem ia ficar o dia inteiro lá, pra você ter uma ideia. Eu ia ficar só de manhã. Aí eu falei, nossa, tá tão bom, vou ficar. Olha só, em nenhum momento, Alê, essas meninas falaram, de nota, avalia a nota, eu precisava de nota. É uma preocupação que nem passa pela cabeça delas, né? Que eu me De tão lembre. engajadas que elas estão, Que eu me algo que lembre. vem naturalmente. Pra mim não veio nenhum momento de coisa de nota. Eu só tava empolgada nessa parte de mexer com os Em animais. viver essa É, experiência, com em certeza. aprender. Eu tinha um monte de coisa pra decorar lá a mesa de odonto, né? Pra buscar mesmo aquelas bocas. E fui buscar com a doutora Fala um Angela pouco sobre também. isso também, Mari, que foi muito legal que vocês conseguiram, A gente. gente conseguiu um monte de instrumento odontológico mesmo, que os dentistas usam no dia a dia. Conseguimos, sabe aquelas girafinhas também, que tem com aparelhinho, quando você vai numa consulta com o dentista? Sei. Conseguimos também. A doutora emprestou pra gente moldes de dentes, assim, que mostra as cáries por dentro, canais, sabe? Foi maravilhoso. E nunca pensando em nota. Eu tava ansiosa pra pegar aquilo logo, entendeu? Aham. Foi bem maravilhoso. Sem contar também a forma correta de fazer uma escovação nos dentes, por mais que É. pareça algo tão básico, algo tão Que simples. legal. A gente Vocês tem explicaram isso Sim, durante o evento? explicamos. a importância da saúde bucal, até como isso se liga com outras doenças também, né, Mari? Sim, Com é a relação à porta de saúde. entrada, né, para Exatamente. doenças, ou pode ser uma barreira que Sim. vai deixar a nossa saúde impecável, né? A doutora Aham. Ângela explicou muito isso para nós aqui. É bem interessante. A gente explicou a parte... a gente foi de doenças até como evitar as doenças bucais também, que entra muito na parte da higienização.
E a gente, às vezes as pessoas pensam que é o básico, como escova o dente, tipo, escova super rapidinho. Não, mas tem uma forma correta de você fazer aquilo, entendeu? E aí é a forma que a gente consegue evitar a maioria das doenças que dá na nossa boca, na verdade. É isso. Que sorrisão, ela sorri Gente. com os olhos, né? Esse era o nosso objetivo. Legal. Era isso que a gente queria. E planos para continuar com uma eletiva tão legal como essa no próximo ano? Já tem algo nesse sentido ou eu tô Olha, antecipando muito? Olha, Michele, o time que tá ganhando a gente não se mexe, né? Sim, porque então, o primeiro certamente, ano fez muito sucesso, então, né, com Ale? certeza... Você com vai certeza, propor, a pelo gente menos. vai propor, sim. Legal. Claro, sempre melhorando, sempre buscando evoluir, sempre procurando trazer mais, aprimorar cada vez mais. Provavelmente a Gi, se tiver ano que vem, vai estar conosco, Eu né, vou Gi? tá, Então, olha só, eu tenho uma ideia aqui. Se você está nos assistindo e essa eletiva te interessa de alguma forma, você pode deixar aqui nos comentários. Ou se você conhece algum estudante do Colégio Beca, ou até mesmo de outro colégio que possa se interessar em fazer essa eletiva no nosso colégio, envie aqui esse episódio também. Que um dos nossos objetivos aqui com o nosso podcast é divulgar projetos e trabalhos num nível de excelência tão grande que estão sendo realizados dentro do colégio, para que as pessoas possam conhecer e ter a oportunidade de fazer, né? Já fizemos aqui um giro com várias eletivas gerais e é uma maneira também, imagina lá naquele início do ano, se vocês tivessem a possibilidade de assistir todos os episódios sobre as eletivas, não seria muito mais fácil de fazer uma escolha? Com certeza. De repente, é que vocês já estavam com um foco ali, né, com a mira muito planejada, mas de repente para aquele estudante ali que tá está com um pouco mais dúvida. perdido, talvez não, tenho certeza que uma excelente maneira de escolher é assistir todos esses episódios para de repente no início do ano de 2026 já ter um pouco mais de tranquilidade para Com fazer a certeza. escolha, E né? será muito bem-vindo, Michele. Até mesmo na dúvida mesmo, o objetivo é a gente procurar orientar, mostrar o caminho e aquilo que a gente pode fazer para ajudar a escolher um futuro brilhante, que todos eles com certeza vão chegar lá. Legal. Meninas, querem deixar alguma dica para os alunos de 2026 que pretendem fazer essa eletiva? Ou querem deixar algum recadinho para alguém, para o professor, para o colégio, para a mãe, para a avó, para alguém? Pode Olha, começar, Gi. Sinceramente, pra quem quer seguir alguma parte da eletiva geral, da saúde, medicina, enfermagem, qualquer coisa, vê se é isso mesmo que você quer. Porque quando você vê que é aquilo, você vai focar naquilo profundamente. Você não vai deixar de lado. Ou, se deixar de lado, você vai pra uma área relacionada. Por exemplo, veterinária. Eu tô vendo biologia também agora. São coisas relacionadas. Então, você quer aquilo? Foca naquilo que você vai conquistar aquilo com certeza. E complementando a Gi, às vezes não, se você passa pela eletiva, vê que não é aquilo que você quer, tá tudo bem também. Tá tudo Sim, ótimo. tudo bem, tem mais Ótimo. eletivas pra você fazer. Também mesmo com o foco daquilo que você tem certeza, é legal você experimentar outras áreas Claro. também. Saber um pouquinho das outras áreas. Conhecer outras partes é muito interessante. É o que a Lê disse, né? Conhecimento nunca é demais. Exatamente. Né? E uma coisa que eu fiz desde do primeiro ano, que foi quando eu entrei no Beca, eu não fiquei focada numa eletiva só. Eu passei por várias. Eu tive muitos conhecimentos, mesmo já tendo certeza do que eu queria. Isso foi legal. muito bom. E valeu a pena? Muito, valeu muito a pena. Eu recomendo muito isso para os próximos estudantes. Legal. Meninas, muito obrigada pela participação de Obrigada vocês. Obrigada a você. Ale, muito obrigada pelo seu tempo. Muito que agradeço, obrigada por nos Michele. esclarecer tantas coisas. Obrigado. Agradeço novamente às meninas pelas oportunidades. Obrigado por Muito ter obrigada a você. ido para minha eletiva. Gente, foi uma honra ter participado nós. dessa jornada com vocês. E, é claro, podem contar sempre comigo, tá bom, gente? E para quem quiser vir para a jornada, novamente, será muito bem-vindo, muito bem-vinda, gente. E não irá se Obrigado, arrepender. Michele. Parabéns Não, vai pelo ser excelente obrigado, trabalho, obrigado. Ale. Parabéns mesmo. Obrigado, gente. Colégio Beca, qualidade no presente e sucesso no futuro.